Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a goleada do Hoffenheim para cima do Bayern. Chega ao fim uma sequência impressionante do Bayern. Bayern campeão da Tríplice Coroa na temporada passada, 19-20. Bayern que terminou a temporada com grandes vitórias, né, com a campanha do 100% dentro da Champions, com uma arrancada espetacular no ano de 2020 com o Hansi Flick, um time avassalador dentro da Bundesliga que começa a temporada 2020-21 metendo 8 no Schalke, e aí enfrenta o Hoffenheim e perde por 4-1. E não foi uma derrota qualquer, né? Foi uma derrota, primeiro pelo placar, a goleada, a contundência, mas também porque o jogo mostrou uma diferença para isso. Então não foi um placar exagerado, longe disso. O último gol sai na reta final, mas era um gol que já estava de certa forma anunciado. O Hoffenheim foi muito superior e foi muito perigoso ao longo do jogo todo. E é claro que dá pra gente falar sobre diversos pontos aqui, diversas abordagens possíveis para esse placar, para essa derrota, para o fim dessa sequência também. Convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e deixa no comentário para você qual foi o principal fator para tentar entender e tentar explicar essa goleada, esse 4-1 do Hoffenheim para cima do Bayern. O primeiro deles, o primeiro fator que a gente naturalmente levanta é o aspecto físico, né? O Bayern jogou uma prorrogação de Supercopa na quinta-feira contra o Sevilla, um jogo extremamente desgastante, então em pouco tempo você se desloca ali da Hungria para a Alemanha, jogando na quinta-feira 120 minutos, para no domingo ter um jogo de Bundesliga. É claro que isso tem um desgaste, é claro que isso tem um efeito, e a gente viu dentro de campo um Bayern claramente abaixo do nível que a gente está acostumado a ver. Não foi aquele time que morde, pressiona, recupera e acelera, aquele rolo compressor do Bayern, não passou nem perto de acontecer diante do Hoffenheim. Um outro aspecto interessante, o fato do Hoffenheim ser de 2016 para cá uma grande pedra no sapato do Bayern também, porque é o quinto confronto aí dos últimos 9 na Bundesliga que o Bayern não vence o Hoffenheim, inclusive é a quarta vitória do Hoffenheim nesse período. É verdade que em fevereiro desse ano o Bayern tinha feito 6-0 no último confronto entre eles na Bundesliga, mas dessa vez foi o Bayern quem acabou goleado diante de uma brilhante atuação do Kramaric. Para mim, individualmente, o grande nome da partida. É um jogador muito versátil, né, e que várias vezes a gente viu fazendo funções diferentes, especialmente quando o Nagelsmann era o treinador, a gente via muito isso. O Kramaric chegou a falar de forma curiosa sobre isso, sobre como o treinador tem tantas funções e espaços diferentes no repertório, que às vezes os jogadores dentro de campo ficavam um pouco confusos com qual era a mensagem correta, mas não como crítica, porque ele também se diz um grande fã do Nagelsmann, hoje técnico do Leipzig, enfim. E o Kramaric foi o grande cara da partida, fazendo funções diferentes, porque ele foi o atacante, ele foi o ponta, ele foi o meia, ele jogou mais recuado, jogou mais avançado. O fato é que o Bayern não conseguiu conter os ataques do Hoffenheim, a profundidade, né, a linha de defesa. E aí, é claro que uma coisa fica muito interligada à outra, porque se você tem menos fôlego, se você está desgastado fisicamente, você tem menos capacidade para pressionar. Se você tem menos capacidade para pressionar, você força menos erros, mas mais do que isso, você impede que os adversários, ou aliás, você permite que os adversários, né, se você tem menos fôlego para pressionar, se você está desgastado, você permite mais tempo para que o adversário consiga enxergar o jogo e executar o passe. E o passe do Hoffenheim saía de diferentes formas, mas com um objetivo em comum, que era acertar a linha de defesa do Bayern. A linha de defesa do Bayern joga adiantado, isso não é um problema, desde que o time consiga pressionar. Não é uma novidade, na reta final da Champions eu cheguei a falar algumas vezes aqui no canal, especialmente no 8-2 contra o Barcelona, sobre como a linha de defesa do Bayern tinha ficado exposta aquele dia. Mas acho que são circunstâncias diferentes, dessa vez eu associo muito mais a questão do desgaste, de ter sido um jogo diferente e do Hoffenheim ter encontrado caminhos para explorar essa ligação mais direta. Fosse na recuperação de bola e passe do Samaseku, por exemplo, no centro do campo, fosse com o Kramaric como alvo, fosse com o Kaderabek como alvo também, um ala mais de força, eu vou usar o campinho para falar um pouco mais disso também. E antes da gente entrar no campinho para falar taticamente um pouco desses caminhos, o outro destaque é a grande coincidência aí, né, que foi o Bayern cair, perder essa invencibilidade, 23 vitórias seguidas, era a maior marca da história das 5 grandes ligas, somando competições. Então, o Bayern superou o número de vitórias que o Real Madrid com o Ancelotti tinha tido, as 22 em 2014, chegou a 23 seguidas, somando todas as competições aí. É importante um destaque. Para nível de estatística, uma vitória na prorrogação é uma vitória. Então, aí eu não tô nem entrando no mérito se tá certo, se tá errado, o que você acha sobre isso, é só um fato. Então, para as estatísticas, uma vitória na prorrogação não significa um empate, porque significa, na verdade, que o jogo foi prolongado
e o jogo acabou com a vitória de um lado. Então, para efeito de estatística, o Bayern venceu o Sevilha, mesmo que tenha sido no tempo extra, mesmo que tenha sido na prorrogação, tá? Então, só para entender, porque certamente alguém perguntaria, mas não foi empate o jogo nos 90 minutos? Foi. Só que o que conta aí é o placar final após a prorrogação, porque foi o período de bola rolando e o Bayern saiu vencedor. Então, por isso, o Bayern chegou às 23 vitórias seguidas, somando competições, uma marca e tanto, que cai agora. E cai justamente diante do Hoffenheim, que tem como técnico o Sebastian Hoeneß, que é filho do Dieter Hoeneß, atacante que foi importante na história do Bayern, jogador de seleção alemã, que é sobrinho do Uli Hoeneß, ex-jogador do Bayern, com história como jogador, história como dirigente, história como presidente, enfim. E o Sebastian Hoeneß, que é um jovem treinador, que foi o comandante do Bayern, do time B do Bayern, que disputou a terceira divisão e foi campeão alemão, inclusive, na temporada passada, com um grandíssimo aproveitamento, justamente na arrancada em 2020, algo um pouco parecido com o que aconteceu com o Hansi Flick na primeira divisão. O time B do Bayern tinha conseguido com o Sebastian Hoeneß, que assume o Hoffenheim, então enfrenta o clube onde ele trabalhava até outro dia, onde a família dele fez história, né, tio, pai, e começa a temporada, né, já tinha vencido a primeira rodada, inclusive com o hat-trick do Kramaric, que marcou mais 2 gols agora. É um momento especial do Kramaric, já tinha terminado muito bem a temporada passada também contra o Borussia Dortmund. Então vamos pro lado um pouco mais tático da partida. O Bayern jogava com algumas mudanças, porque o aspecto físico pesaria, então do time base, o Lewandowski ficou no banco, o Zirkzee começou como centroavante, e no meio-campo o Tolisso teve oportunidade como titular, com o Goretzka ficando no banco. Fora isso, era um time base do Bayern, né? A gente pode até questionar, o Sully vai ser titular, não vai ser, enfim, ele estava no banco de reservas, Boateng e Alaba formaram a dupla de zaga. Mas, então era um time base, sem Lewandowski, sem Goretzka, contra um Hoffenheim que joga com uma linha com 5, 3 meio-campistas, 2 atacantes. É uma espécie de 5-3-2, eu tô falando é uma espécie porque varia de acordo com o jogo também e com algumas movimentações. Nesse jogo ficou mais nítido porque era naturalmente um jogo em que o Hoffenheim teria menos tempo de posse de bola, porque o Bayern, teoricamente, seria quem jogaria em cima. Seria um ataque contra a defesa, a expectativa do jogo era essa. Passava por aí a previsão do plano tático, de estatística e plano estratégico também. Então, com Akpoguma numa ala e Kaderabek na outra ala, 3 zagueiros, o Vogt que no Werder Bremen, por exemplo, fazia muito esse papel do é o primeiro volante ou é um terceiro zagueiro, alterna, ora fechando uma linha com 5 na defesa, virando um terceiro zagueiro, ora como um primeiro volante. Ele fazia muito isso no Werder, e pode fazer isso dentro desse mecanismo, porque é um mecanismo do Hoffenheim que, embora seja um sistema diferente, né, é um time que joga com 3 zagueiros, 2 alas, e aí tem 2 meio-campistas e mais um trio ofensivo, que pode dar um desenho parecido com o que o Sebastian Hoeneß aplicava no Bayern B na temporada passada, o Bayern 2, que jogava com o losango, ou seja, uma formação diferente quando a gente olha no papel, mas o funcionamento não é tão diferente assim se a gente pensar na projeção dos laterais, que acabam virando alas, no papel do primeiro volante, que acaba se colocando entre os zagueiros, virando um terceiro zagueiro, e também no papel dos homens de frente, já que o 10 muitas vezes aparecia entre os atacantes, ou seja, você acaba tendo adaptações que aproximam sistemas teoricamente distantes, um losango de um sistema como esse, que nessa ocasião foi o 5-3-2, também pela postura, pela posição do Baumgartner, que fez o papel de um dos meias, né? Então ele era o meia que ajudava a compor o trio de meio-campistas à frente da defesa, com Samaseku como esse homem da recuperação de bola à frente da defesa, o que foi bastante importante, e na frente com o Kramaric e também formando com o Dabur essa dupla de ataque. E onde estava o segredo aí, né? Primeiro, se o Bayern não pressionou tão bem, não recuperou tão rapidamente a bola, o Bayern cedia mais vezes a chance do adversário ligar esse contra-ataque. Esse contra-ataque poderia ser numa retomada e numa bola longa, ou poderia ser numa saída longa. E como o Bayern tem apoio dos seus laterais, no momento com bola, tem de um lado Pavard, do outro lado Alphonso Davies, eles apareceram muito pouco no ataque, mas sofreram muito defensivamente dentro do jogo, inclusive. E tem a ver com esse perfil dos atacantes. Eu falei do Kramaric, o Dabur também é um atacante que, embora possa jogar como 9, tem mobilidade, tem velocidade. Então era um ataque leve. O Baumgartner, em outras ocasiões, vira mais um terceiro elemento, dessa vez ele estava sendo o terceiro elemento do trio de meio-campistas na proteção. Nessa proteção do 5-3-2 sem bola do Hoffenheim, os 2 homens à frente eram Dabur e Kramaric. E essa saída mais longa tinha, em geral, a opção de uma primeira bola disputada pelo alto, para, numa casquinha, colocar a bola nas costas da linha de defesa. E os atacantes abrem muitas vezes.
Então se você abre os atacantes, você está afastando os zagueiros do Bayern, que já estão muitas vezes até numa situação de igualdade numérica, se a gente pensar nos laterais se projetando, o Bayern costuma usar bastante os seus laterais apoiando, até para permitir que os pontas joguem por dentro, Sané e Gnabry, que aliás fizeram um jogo bem apagado diante do Hoffenheim também. O Bayern teve muita dificuldade para criar chances, mesmo depois quando coloca o Lewandowski em campo na segunda etapa, mas foi um jogo muito do Hoffenheim, recuperando e acelerando. E aí entra de novo o papel da importância do Kramaric, prendendo a bola quando necessário, ganhando no corpo, conseguindo se projetar nas costas da defesa, mas também abrindo o campo, o que significava um incômodo nas costas do lateral que não estava ali. Então o tempo inteiro a linha de defesa do Bayern sofria, porque cada escapada do Hoffenheim tinha jogadores entrando em velocidade. E aí um outro alvo possível, o Kaderabek, um ala, começa pela esquerda, depois ele inverte para jogar na direita, porque por conta da lesão do Bicakit, ele acaba saindo e o zagueiro, né, que tinha feito o primeiro gol, inclusive, ele acaba saindo, o Akpoguma sai da ala, vira um dos zagueiros, o Kaderabek inverte o lado pro Skov entrar como ala pela esquerda, então acaba mudando um pouquinho o eixo, mas o Kaderabek, como esse ala de força, acaba sendo uma opção na bola longa para ganhar a primeira bola. Então se você ganha a primeira dividida pelo alto, vai ter gente correndo nas costas da linha de defesa. Então foi o jogo inteiro o Bayern sofrendo, correndo para trás, vendo Boateng, Alaba, Pavard, depois o Kimmich na lateral direita, Alphonso Davies, todo mundo tendo que correr para trás para tentar compensar o buraco que ficava às costas da linha de defesa. O Hoffenheim foi muito bem na execução dessa ideia, de uma ideia de aceleração nos espaços vazios a cada recuperação de bola. Esse jogo de transições deu uma sensação de perigo o tempo inteiro, porque é muito comum que um adversário do Bayern se posicione defensivamente, que espere. É normal que o jogo vire um ataque contra a defesa, mas também é mais comum que o jogo acabe sendo um ataque contra a defesa com contra-ataques muito esporádicos. Dessa vez não foi. Dessa vez a sensação de perigo era constante e era do Hoffenheim a cada recuperação de bola. Então, Dabur e Kramaric começaram, mas depois das substituições, eu falei do Kaderabek mudando de lado, mas o Kramaric chega a ser recuado, e aí quem entra é o Bebu para fazer esse papel também de fôlego, ele entra para incomodar as costas do Alphonso Davies muitas vezes, então as peças foram mudando, Gacinovic entra depois também, as peças foram mudando, mas a estrutura do Hoffenheim estava mantida, tanto na organização sem bola, quanto nos caminhos com bola para tentar atacar os espaços que o Bayern deixava. Volto para o tópico inicial. Sim, acho que o desgaste físico é um fator muito importante para a gente entender por que a estratégia do Hoffenheim também deu certo. É claro que deu certo por méritos próprios. O Hoffenheim não goleou o Bayern à toa. O Hoffenheim teve muitos méritos e fez uma grande partida para sair com um 4-1 justo, compatível e coerente com o que aconteceu nos 90 minutos. Mas foi também uma atuação muito aquém do Bayern, que quebra essa longa sequência de vitórias, quebra a sua invencibilidade. Foi um choque o placar, né? Mais do que a quebra da invencibilidade ou a quebra da sequência de vitórias, o placar choca, impressiona. Mas olhando para o jogo, choca menos, porque foi algo que foi se desenvolvendo à medida em que o tempo foi passando. O Bayern tentou colocar o Lewandowski, tentou usar o banco, nem teve tantas opções assim no banco, tentou colocar o Musiala para entrar mais uma vez vindo do banco, o garoto de 17 anos, mas as substituições surtiram muito pouco efeito a favor do Bayern. A sensação foi até o fim de um Bayern sofrendo, de um Bayern vulnerável e de um Hoffenheim muito bem armado. O último aspecto que eu acho que é importante citar aqui é Thiago, né? Foi uma primeira partida em que a gente viu essa carência, essa lacuna que fica dentro do elenco. O Thiago foi pro Liverpool, o Bayern deixa de ter um controlador, um cara da distribuição que controla jogos, que toma conta do meio-campo, é verdade. O Kimmich também tem essa capacidade enorme, é um jogadoraço e que fez um belo gol inclusive, mas o Goretzka ficou no banco. O Tolisso ainda não rendeu no Bayern que se esperava no primeiro momento. O Javi Martínez até fez gol na Supercopa, mas já não é uma opção que faz parte dessa rotação. Então se você desloca o Kimmich para a lateral, como aconteceu no segundo tempo, você deixa de ter na dupla de volantes alguém capaz de controlar o jogo na base da distribuição, do passe, da qualidade. E isso é algo que faz falta e pode chamar atenção. É um alerta. É claro que é só uma derrota, por mais que tenha sido uma goleada. É início de temporada. Mas é um alerta porque pode vir a ser uma lacuna dentro do elenco, já que na temporada passada a gente viu o Thiago entrando e saindo do time, via a possibilidade de você alternar característica. O Goretzka é um jogador que tem uma chegada muito forte, esse ataque à área, essa potência física para pressionar e atacar os espaços, chegar finalizando, mas não é esse homem da distribuição de trás. Então esse é um aspecto que serve como alerta, por mais que a gente possa relativizar alguns dos tópicos do jogo do ponto de vista do Bayern, principalmente pelo desgaste, não dá para relativizar que o placar foi justo, que o Hoffenheim jogou muito e que faz falta uma outra peça que possa ter esse perfil. O mesmo nível é difícil cobrar.
porque o Thiago saiu e jogando muito e deixando a melhor das impressões, principalmente na reta final da Champions. Enfim, é isso. Cai essa sequência do atual campeão europeu, do atual campeão da Tríplice Coroa, que perde logo na segunda rodada da Bundesliga, depois de meter 8 no Schalke na estreia. Schalke, que aliás já demitiu, já é relativo, demitiu o David Wagner, que tinha terminado muito mal a temporada passada. Então, a máquina de gols, o time imbatível, o rolo compressor, parou. Dessa vez parou e foi goleado pelo Hoffenheim. Conto com os comentários de vocês aí, com a curtida no vídeo, com a inscrição no canal. Um abraço e até a próxima.